Olá, esse é o Pode Repensar, o podcast de educação e tecnologia. Olá, pessoal! Hoje estamos aqui eu, Bárbara, o David e a Elaine. Só para me apresentar, então, já que essa é a nossa primeira edição, eu vou contar um pouquinho da minha atuação. Eu sou consultora e atuo na frente do Repensar Educacional. Depois de dar aula por alguns anos, eu fui trabalhar com supervisão de cursos à distância e depois trabalhei com formação de professores com ênfase em tecnologias educacionais, que hoje é o meu maior foco, mas trabalho bastante com o contexto de formação presencial. E você, David, se apresenta um pouquinho para nós. Olá, pessoal. Eu estou há 10 anos aí no mercado de educação e tecnologia, trabalho com design instrucional e com consultoria em tecnologias para a educação. Eu tenho uma formação aí um pouco diferente da maioria das pessoas, porque a minha graduação é em psicologia, mas eu sempre trabalhei com o desenvolvimento de software. Então eu tenho aí uma pós-graduação em desenvolvimento de games, trabalhei muito tempo desenvolvendo game para contextos de educação. Tenho uma pós-graduação também em engenharia de software e agora estou acabando meu MBA em Big Data. Tenho bastante experiência com essa parte técnica ligada a tecnologias na educação. Legal, David, bem variado mesmo, hein? Da psicologia para as tecnologias. E você, Elaine? Olá, pessoal, tudo bem? Eu também sou formada em psicologia e faz 2 anos que eu entrei para essa área de design instrucional. Sempre gostei da área de educação, sou apaixonada por essa área, mas uma parte mais ligada à tecnologia e à educação à distância. Faz 2 anos que eu estou trabalhando nessa área e agora eu estou fazendo uma pós de neurociência aplicada à educação, em neurociência aplicada à educação. Legal, pessoal. Acho que essas trajetórias tão diversas ajudam a gente no tema do nosso podcast Beta, que é novas carreiras no mercado de educação e tecnologia. E esse tema tem muito a ver também com o cenário contemporâneo da educação, com os nossos históricos de carreira. Acho que a gente consegue trazer um modelo de como esses cenários estão se reorganizando e quais são as convergências entre algumas carreiras e o mercado de trabalho da educação. Acho que a gente pode começar falando um pouquinho, né, das formações de hoje que podem desenvolver competências bastante importantes para a área de educação, para a atuação nesse mercado de trabalho que a gente está apresentando. Então, só por cima, acho que seria legal a gente começar a falar um pouquinho das novas profissões que existem hoje e que até 1, 2 décadas atrás talvez não existissem na área de educação. Eu listei algumas, vejam se vocês concordam ou se acrescentam alguma. Hoje em dia a gente tem o professor conteudista, a gente tem professor com outras nomenclaturas, tem o tutor, o formador, o mediador, o orientador, o curador. Tem o designer instrucional, que atua de outra forma, mas também na área de educação. E alguns professores que lecionam matérias que antes não existiam também, né? Professor de tecnologia educacional, professor de STEAM, professor de robótica. Que mais? Lembram de mais alguma coisa? Não, tem bastante coisa, né? Mas o mais legal, acho que você está trazendo, acho que a gente podia passar aqui o podcast listando novas profissões na área de educação. Mas o que é legal disso que você está trazendo, Bárbara, é que traz essa dimensão de que quando a gente fala em tecnologia, às vezes as pessoas acham a tecnologia vai acabar com o professor, a profissão professor vai desaparecer e tal. E na verdade não, né? Você vê que estão surgindo outras demandas aí no contexto da educação, do ensino, em que, na verdade, o professor vai ser ainda mais exigido, né? Então, você vai ter mais demanda por professores, por gente especialista em fazer arranjo de ensino, em pensar experiências de aprendizagem para todos esses contextos. Aí eu fico pensando que não só se você for pensar na indústria, com parte de treinamento, na educação mesmo, com parte de formação, então tem em vários contextos, você tem muita demanda para professor surgindo, que são emergentes, né? Legal. Vocês acham que nesse sentido a gente poderia falar em professor empreendedor? Eu acho que sim. Eu acho que a gente pode falar em professor empreendedor
porque eu acho que, na minha opinião, né, assim, acho que hoje em dia a gente tem a parte de carreira, de mercado de trabalho, é muito, cada um é responsável pela sua formação, pela sua trajetória, de uma forma bem empreendedora, né, de uma forma que ele é responsável por fazer, por cuidar dessa parte, né, ele não é tão comum as pessoas estarem ligadas a uma empresa ou a uma carreira mais detalhada, né, a pessoa vai se formando e se autoconhecendo e partindo para outros projetos. E aí o professor, eu acho que é uma carreira que pode conversar muito com isso, né? Porque ele é uma pessoa que ele tem o domínio de um assunto, né? De um assunto técnico ou não técnico. Ele é uma pessoa que tem a habilidade da comunicação, a habilidade do da didática, né, de explicar o conteúdo, de conhecer formas de fazer a outra pessoa aprender, né, de acordo com a outra pessoa, com as características de cada um. E aí eu acho que nesse cenário que vocês estavam falando no início, o professor empreendedor dá muito certo, né? Pode ser muito... Eu acho muito legal essa sua fala, Elaine. E aí eu fico pensando também nessa pergunta da Bárbara, que assim, há muito tempo atrás, aliás, há muito tempo a gente sofreu na área de educação com uma coisa que é assim, se você olhar para todas as ciências, a engenharia, a física, a forma como você fazia engenharia há 200, 300 anos atrás, ela era de um jeito. Hoje ela é totalmente diferente, isso evoluiu. Quando a gente Às vezes em até menos tempo, né? Não, muito Coisa mais de rápido. uma década já Se já transforma. muda. E na educação a gente tinha esse sofrimento de falar, poxa vida, agora para dar aula a gente dá aula do mesmo jeito há 200 anos, que é um professor na frente, fala, 200, não, muito mais do que 200 anos. Esse modelo de sala de aula com um professor na frente e uma audiência atrás, ele é muito antigo e a gente está fazendo isso há muito tempo. Então, evoluir esse modelo de ensino, essa evolução eu sinto que é nova, assim. Agora a gente está conseguindo pensar em outros modelos de ensinar pessoas, assim, pensando do ponto de vista econômico, do ponto de vista de técnica mesmo de ensino, elaborando outras formas graças à emergência dessas tecnologias educacionais, né? Sim, e eu acho que o mercado está se abrindo para essas novas profissões porque o jeito de comunicar mudou, a informação mudou. Então você precisa criar recurso, criar material, colocar material no digital para que o aluno tenha acesso, tem que fazer uma curadoria de informações. Então isso acaba, querendo ou não, gerando também outras necessidades de atuação, né? Você exige novos profissionais que saibam lidar tanto com o processo de ensino-aprendizagem, como com a elaboração desses recursos. É um pouquinho o que vocês fazem, né, também. É isso, eu acho que assim, existem outras formas de você ensinar pessoas, existem outros tipos de mídias, que não só, se a gente for pensar num extremo, o caderno, ou o livro, ou a situação ali formal de sala de aula de um professor dando aula. Então hoje você tem você tem que pensar que a gente tem outras formas de a informação chegar, e aí você pode pensar tanto do ponto de vista de formato de mídia, como do ponto de vista de estratégia de aprendizagem. Então, a gente tem visto aí muitos, apoiado nessas novas tecnologias, outros tipos de estratégia. Então, por exemplo, se pensar um modelo de sala de aula mais colaborativo, eu já vi trabalhos dessa natureza, tipo, onde, por exemplo, crianças do Brasil desenvolvem projetos com crianças da Finlândia, sabe? Pela internet. E acho que dá para pensar longe, assim, né? Então, você estava falando, né, de que a sociedade mudou tanto, né, em todos os sentidos, e a educação está num passo mais lento, né? Porque quando tinha esse modelo tão antigo, né, de que o professor está ali na frente, no quadro negro, e os alunos estão na frente dele, todos enfileirados, e ali como num papel de que precisa aprender um conteúdo que eles não sabem e que o professor é que tem aquele conhecimento e que vai passar.
por meio de alguma didática dele, e hoje em dia não, né? A sociedade mudou, hoje em dia as pessoas já não são vistas como todas iguais, a educação não é uma coisa tão pasteurizada, né? Então, hoje você sabe que uma criança, ela não é como a outra, né? Ela não vai aprender necessariamente como a outra, ela não vai ter a forma que uma criança vai aprender, que chegue nela a informação de uma forma que agregue um conhecimento para ela, não vai ser igual às outras 39 da sala dela, assim, né? E tudo bem, né? Isso é bom, isso não é ruim, assim. Então, o professor podendo conhecer cada um e fazendo uso, né, de várias técnicas, fazendo com que o mesmo tema ele possa explorar de várias formas e as pessoas aprenderem realmente de forma Isso. significativa. E hoje você tem tecnologia para isso, né? Você tem instrumental para isso, porque você não tinha antes. Eu fico pensando que até por um ponto, assim, até era um modelo possível, né, de sala de aula para você conseguir fazer com que a educação chegasse, para você universalizar a educação, né? Você tinha que fazer meio que dessa forma. E agora a gente tem outras alternativas para promover essa universalização, para você levar o conhecimento para onde ele tem que chegar. Então você está falando aí de personalização do ensino. Isso era uma coisa super difícil, porque é custosa. Acho que do ponto de professores, educadores, pedagogos e psicólogos estão há mais de 50 anos discutindo a importância de você fazer um ensino personalizado. Uhum. Mas só hoje a gente tem ferramenta tecnológica que permite isso. A gente precisa de professor fazendo isso, por exemplo. E aí você vê como tem coisa para professor fazer nesse mercado de educação e tecnologia, né? Sim, não, além dos ganhos na implementação de metodologias ou então nessa personalização do ensino, você tem o próprio ganho da democratização do acesso à informação, né? Então, antigamente, se a gente não conseguisse ir para uma escola ou para um cursinho, a gente tinha muito mais dificuldade. Exatamente. Era difícil acessar ter um livro didático, ter um material que ajudasse a gente a estudar. A gente tinha de vez em quando um Barça em casa, mas fora isso não tinha muita coisa, né? Agora não, agora eu tive um primo, por exemplo, que por muito tempo estudou com plataformas digitais de aprendizagem para conseguir entrar na faculdade a um preço super acessível e ainda há um custo, né? Mas um custo baixo. Mas além do custo baixo, você tem acesso ao YouTube, tem os professores hoje que são youtubers, que compartilham o conhecimento ali naquela plataforma de forma gratuita, muitas vezes. Então você tem um acesso muito mais democrático do que antigamente, né? E olha só que legal, a gente está discutindo aqui o papel dos professores no uso dessas novas tecnologias e dessas novas profissões que estão surgindo, você está falando de professor youtuber, mas olha só a importância, o centro ali do como o professor exerce um papel fundamental nisso, que a gente tinha um problema que era de acesso à informação. Você está falando, a gente tinha ali a Barça, não sei o quê, às vezes era caro, tinha gente que não tinha acesso, ou você tinha um problema logístico de impressão, Sim. de tradução e não sei o quê. A gente meio que está resolvendo esse problema. Então, o acesso a esse material hoje ele é mais fácil, ele está universalizado. Então, você tem hoje plataformas eles chamam MOOCs, né, de Massive Learning, como o edX, o edX, né? Coursera, que disponibilizam cursos de Harvard, Stanford, do MIT, as melhores universidades do mundo. Então, o conteúdo está ali, todo mundo tem acesso, todo mundo que tem acesso, mais ou menos todo mundo, né? Todo mundo que tem internet tem acesso. Só que você precisa criar estratégias para que as pessoas acessem aquilo e que elas consigam aprender com aquilo. Então, você tem um papel ainda de um professor para organizar esse material, para fazer a entrega dele de uma forma que faça sentido, para promover o engajamento, para uma série de outras coisas que estão surgindo. E aí você vê o sucesso dos professores youtubers, né? Porque do que eu vejo, né? Você vê que são professores que têm alguma metodologia, uma didática muito boa, uma forma de ensinar alguma coisa. Tem vários canais aí de professores especializados em matemática, em história, que fazem mega sucesso na internet. Mas por quê? Porque eles têm uma didática muito boa e eles conseguem, acho que de certa forma, atingir
muita gente, né, com a mensagem deles. Legal, porque isso contraria muitas das histerias de alguns anos atrás, que era de que a profissão do professor estava ameaçada de alguma forma pelas novas tecnologias. Então, o que a gente está presenciando, na verdade, é o contrário. Além do professor exercer cada vez mais um papel central no processo de ensino-aprendizagem, eu amplio o leque de possibilidades de atuação. Então, esse professor ele pode ser um professor youtuber, ou ele pode trabalhar não no YouTube, mas de repente no Instagram ou em outras redes sociais. E ele pode talvez nem ser aquela pessoa que está ali apresentando conteúdo, mas assumir novos papéis, por exemplo. Eu atuo muito na minha consultoria escrevendo roteiro de videoaula, então é um papel que a gente consegue também trazer para quem tem esse gosto por comunicação, ou uma pessoa especializada em gravar vídeos de educação, que sabe quais são os métodos que mais engajam, quanto tempo um vídeo de educação tem que ter para manter a atenção, não se limitou à atuação do professor. Ele ainda exerce esse papel central, a gente ainda precisa contar com essa figura. Então, né, pelo que eu estou entendendo que vocês estão falando, e eu concordo, na verdade, com isso, é que o papel do professor ainda é central, né? Igual a Bárbara falou, ainda é o principal. Então, vai ter ali uma plataforma, vai ter uma metodologia ativa, vão ter várias tecnologias, mas elas vão ser sempre um meio, né? Ali, o profissional que vai ali fazer a curadoria da informação, que vai transmitir essa informação, vai ver como essa informação vai ser transmitida de uma forma didática, de uma forma ágil para o aluno, é papel do profissional de educação, do professor. Sim. Né? E aí também o professor assume, acho bacana dizer que o professor assume uma postura também mais ativa, né? A gente sai nessa nova sociedade da tecnologia, da informação, a gente sai de uma postura de consumidores de informação para uma postura de criadores, de autores, né? Antigamente a gente tinha acesso à TV, a gente sentava e assistia, tinha acesso ao jornal, sentava e lia, mas a gente não tinha autonomia para escrever algo, para publicar algo como a gente tem hoje, que acaba trazendo os professores que atuam nas redes sociais como produtores de conteúdo, ou não como produtores de conteúdo, mas como a Elaine gosta de dizer, como curadores de informação, né, Elaine? Como é que é isso? Então, eu acho que o professor, hoje em dia, ele tem bastante liberdade, né? Talvez até mais liberdade do que no passado, né? Que ele dava aquela mesma aula por 20 anos, né? 30 anos. O professor entrava na sala de aula com 20 anos, ia se aposentar 30 anos depois e formou 30 turmas, formou uma geração inteira, mas os alunos assistiram a mesma aula dele, né? Ele ia lá, era uma aula boa até, não tô falando que isso não fosse boa, mas não tinha não estava alinhado ali com a sala de aula, com o contexto como um todo. E ele ficava refém daquele conteúdo que vinha no livro didático. Isso. Então, se vinha uma notícia, ele ia trabalhar aquela mesma notícia até que trocassem o livro, depois sabe-se lá quantos anos. Isso foi uma coisa muito legal e que mudou e que eu vejo que está crescendo cada vez mais. Que era assim, antigamente o professor recebia um livro que vinha impresso, que uma editora tinha feito e que tinha que funcionar mais ou menos daquela forma. Acho que hoje ele tem uma liberdade maior para construir ali o próprio objeto. Acho que até pelo contexto do digital promover isso, então acho que os professores podem desenvolver estratégias que sejam apoiadas em objetos digitais e ao mesmo tempo trazer um pouco disso que a gente está falando, de ir melhorando o objeto ao longo dos anos e não usar a mesma aula, o mesmo livro durante 10, 20 anos. Sim. Isso você vê, tipo, hoje em dia tem professor que, pensando também fora não só os professores que atuam diretamente em sala de aula, mas, por exemplo, nesse caso desses professores que produzem conteúdo para a internet, eu vejo muito uma atualização. Então, você vê um professor que deu uma aula ali de um jeito no YouTube, aí ele viu que uma coisa funcionou, outra não, então ele já grava outro vídeo melhor e tal, e ele vai chegando num modelo que é muito legal para aquele público dele. E isso é muito legal que está acontecendo também. Ônus e bônus, né? Porque além na verdade, você tem essa opção de fazer uma aula cada vez mais atual, você tem a facilidade da atualização,
mas isso também traz para o professor uma responsabilidade muito grande, né? Exige um processo constante de atualização profissional para que ele consiga dar conta de fazer essa curadoria de informações, exige muita pesquisa, muito trabalho, ou seja, por uma certa perspectiva, tudo isso é muito importante, mas também, por outro lado, o mercado tem que compreender também que as horas precisam ser repensadas nessas novas perspectivas para que o professor também não fique sobrecarregado de funções, né? Acho que tem um desafio enorme aí nessa coisa de atualização constante, né? E aí acho que tem um aprender a lidar com isso também. Eu acho que estão se falando bastante agora em soft skills, essas habilidades socioemocionais. Tem um monte desse tipo de habilidade que não é uma habilidade técnica direta, mas que vai influenciar no trabalho do professor. Eu acho que uma delas é essa habilidade de lidar com essa quantidade enorme de informação, não ficar ali angustiado e tal, conseguir lidar com isso e conseguir produzir os seus materiais. Acho que fazer uma curadoria ali e conseguir produzir os materiais de uma forma que faça sentido. Legal. E quando a gente fala em produzir materiais, a gente trouxe bastante o exemplo da videoaula, né? Mas existem outros materiais também que o professor hoje pode ser autor, né? Querem falar um pouquinho de alguns deles? Essa é uma área que me empolga bastante, eu estou bastante envolvido com isso atualmente, inclusive. Mas é uma área de você instrumentalizar, acho que como é que você instrumentaliza professor para produzir objetos e materiais didáticos digitais ou mesmo digitais que possam ser utilizados em contextos não digitais aí na sala de aula. A gente está falando de videoaula, mas hoje em dia a gente pode pensar, o professor consegue produzir de forma muito fácil, sem nenhum conhecimento muito técnico em computação, em tecnologia, mas, por exemplo, infográfico. Tem um monte de ferramenta de clique e arrasta para professor produzir infográfico. Você tem um monte de ferramenta simples para a criação de jogos educativos que não exigem ali saber programação. Você tem ferramentas para a criação de aplicativos que falam a linguagem do professor. Tem muita ferramenta para coleta de dado, para sistematização de dado, para você usar o dado ali de uma forma esperta na sua estratégia de ensino. A gente pode pensar em um monte de outras coisas, tá? Acho que tem um monte de objetos sem ser videoaula. Né? Acho que dá um podcast inteiro a gente falar dos objetos digitais de aprendizagem, né, David? Uhum. Legal, mas a gente está aqui assumindo que, além do professor, outros profissionais também podem ter funções relacionadas à educação e não necessariamente dentro do contexto escolar, certo? Uhum. Eu, por exemplo, eu saí da escola, vamos dizer, eu era professora, hoje eu atuo ainda com professores, eu atuo com tecnologia, mas eu não estou na sala de aula. Vocês também vêm de um contexto que trabalham com educação, mas não estão dentro da instituição escolar, vamos dizer. Vamos falar um pouquinho também de quais são essas profissões relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem, mas não dentro das instituições escolares? O professor, ele pode ser... A gente sempre pensa o professor como aquele que é formado ou em pedagogia, né? Ou em alguma licenciatura, né? Então, é professor de português, é professor de química, professor de biologia. E na verdade, como várias profissões, o campo é muito amplo, essa parte da educação também, né? Então, hoje em dia, talvez um professor especialista de biologia tenha que ser, sim, uma pessoa com a formação como biólogo, mas para outras atividades, né, que a gente está falando, não precisa necessariamente ter essa trajetória, né? Então, por exemplo, o que a gente tem a gente trabalha hoje em dia, você até falou que você trabalha com formação de professores, né? A gente trabalha como design instrucional, que é uma atividade que ela envolve a educação, ela envolve a comunicação, ela envolve tecnologia da informação. Então, ela não está fechada só na parte educacional, né? Então, é aberto a qualquer um que esteja disposto a ir para essa área e se dedicar a esses conhecimentos. Uhum. Né? Legal, experiência própria, né, Elaine?
experiência própria, porque eu fiz a formação em psicologia e agora eu estou trabalhando com essa parte de design instrucional, né? E lá onde a gente trabalha, né? Assim, pelo que a gente vê no mercado, tem pessoas de diversas áreas, né? A gente vê muitos, como você, assim, formado em letras, né? Jornalistas, pedagogos tem bastante também, mas também tem diversas outras profissões, assim, né? Não é restrito a quem cursou pedagogia ou alguma licenciatura. Mas é importante ter o cuidado com a especialização depois dentro daquilo que você vai atuar, né? Então, você, por exemplo, trabalhou como designer instrucional, se interessou tanto que hoje está fazendo uma faculdade voltada para a educação, né? É uma especialização, né? É uma pós. Então, porque eu acho que, assim, essa parte, ela é muito, muito ampla, né? Então, a gente está falando, assim, que as pessoas podem ter diferentes formações e eu acho que tem ali um conhecimento mínimo que todo mundo tem que ir atrás, mas depois a pessoa vai se direcionando, né? Talvez para alguma coisa, né? Talvez o pessoal vai mais para uma parte da comunicação, uma parte mais da didática, né? Isso acontece, né? Mas que essa pessoa antes já estudou bastante como um todo, né? Uma base. E a neurociência, ela é muito importante também, né? Acho que ela é um dos assuntos top, assim, do momento, que as pessoas todas relacionam desde marketing, a educação, a tudo. E ela é muito importante quando a gente pensa na aprendizagem, né? Na didática, desde a aprendizagem do aluno, como ali de como que o professor pode fazer uma estratégia de ensino bacana, assim, para que o conteúdo seja passado e depois revisado e depois avaliado. Você está fazendo uma pós em neurociência e educação, né? É isso? Aplicada à Neurociência educação. aplicada à educação. Nós duas, na verdade, né? A Bárbara também está fazendo. Pura coincidência. Nenhuma influência. Eu acho importante ressaltar, Elaine, essa sua pós, porque para mostrar também que a gente não está querendo dizer que outras pessoas podem assumir funções em educação. Muito pelo contrário, é um discurso que às vezes eu acho um pouco perigoso, principalmente quando a gente fala de instituições governamentais de educação ou grandes cargos de educação em fundações e institutos, que aí, na minha opinião, tem que ser ocupados por pessoas que conheçam bem a área de... Não digo muito pela formação, mas que sim tenham muito conhecimento de o que se passa na educação, desde o chão da sala de aula até todas as políticas em educação. Então, acho que é legal também a gente ressaltar que a gente está falando aqui de novas possibilidades de atuações do professor pedagogo licenciado dentro do âmbito escolar ou fora do âmbito escolar, e de outros profissionais que queiram embarcar nisso, mas que sempre se atualizem, tenham uma perspectiva séria sobre a educação e consigam estar à altura do que envolve o trabalho, né? Porque a educação a gente sabe que não é... Com certeza, né? Porque eu acho que a gente vive num país em que a gente não sabe dar o valor ideal à educação. Então, meio que fica como uma coisa secundária, algo que meio que de pano de fundo, assim, né? A gente valoriza muitas profissões e profissões da educação muitas vezes são desvalorizadas financeiramente, né? Na parte do salário, na parte das condições de trabalho, né? Na visão da sociedade mesmo sobre o profissional, né? E aí eu acho que o que a gente está falando é que a pessoa não está abrindo mão da educação, a pessoa não está entrando num campo para lidar só com tecnologia ou para fazer alguma outra coisa, ou ir lá e dar uma aula, né, vender um produto, né, não, o foco com certeza é a educação e isso é a base de tudo, assim, né, tem que saber a didática, a teoria de aprendizagem, né, várias coisas ligadas à aprendizagem, né? A ensino-aprendizagem, assim. Então, a pessoa, ela pode não ter ali uma origem como pedagogo, como licenciado e ir para essa área, mas não significa que ela vá para essa área e não vá fazer uso de um background que
é Sim. preciso, né, de um conhecimento específico. Tem que ter conhecimento de causa. E a gente está falando vocês falaram de salário, valorização do professor. Acho que vale discutir também essa parte de como essas novas profissões, essas novas ocupações, elas funcionam em termos de perspectiva de carreira mesmo, né? E de Sim. perspectiva de, até mesmo pensando em melhora de salário. Porque Complementação de renda, né? de renda. Então, tem novas formas de olhar para o trabalho do professor, né? Então, você tem ali, por exemplo, hoje, o professor que também trabalha como designer instrucional, e aí ele consegue fazer alguns trabalhos, ou mesmo um professor conteudista, que também consegue fazer algumas... é isso que você falou mesmo, uma coisa de complementação de renda, né? Sim. E é uma área que... educação e tecnologia é uma área que está pagando bem, assim, principalmente se a gente olhar para a educação como um todo, né? Se a gente for olhar o contexto da sala de aula, eu sei que é muito triste isso. Na verdade, a gente tinha que mudar acho que o nosso país tem esse pequeno grande problema aí da desvalorização do professor, mas do ponto de vista de carreira, você vê ali, acho que você tem grandes oportunidades para os professores ou para quem trabalha com educação, que tem vaga, tem trabalho bem remunerado, tem muita coisa para fazer aí nesse campo de educação e tecnologia. Sim, inclusive a gente está trabalhando em duas perspectivas, né? O professor dentro da instituição escolar e fora. E dentro da instituição escolar, o professor pode ser, por exemplo, um intraempreendedor, né? Então, aquele professor que monta grupos de formação de professores, atua como um formador de professor dentro da escola ou da própria rede, ou ali dentro da sua matéria, da sua disciplina, cria um conteúdo, disponibiliza esse conteúdo na rede. Existem várias formas que você está dizendo, David, de se encaixar no mercado de trabalho, de complementar a renda e ainda assim fazer aquilo que você tem paixão, aquilo que você está formado para fazer, né? Pela paixão, assim, aí tem uma coisa que para mim eu gosto, assim, na área de educação tem a coisa da escala, né, quando você está falando de tecnologia. Então, um professor que tem uma didática bacana ou quer passar alguma coisa, pensar, sei lá, ele quer atingir os alunos do Brasil inteiro, hoje em dia ele pode fazer isso de forma relativamente fácil. Então, pensar a escala e o poder que as tecnologias dão para o seu trabalho chegar a mais gente. Então, pensando antigamente teve um programa eu não lembro de qual fundação, não sei se foi uma fundação, que promoveu a melhor aula do Brasil. Então, cada professor gravava um vídeo com a sua melhor aula e colocava no YouTube. Que legal! Isso era bem legal. Olha o poder disso, né? A escala que tem esse tipo de coisa. Então, hoje, um professor que produz não só uma videoaula, mas um objeto de aprendizagem ali, alguma coisa que está funcionando efetivamente para ensinar um aluno, ou um grupo de alunos, ou uma habilidade, uma competência, aquilo pode ser compartilhado, pode ser distribuído, pode ser melhorado, e pode atingir gente no mundo inteiro, né? A gente está vendo Legal. isso. Além de complementação de renda, a gente está falando de impacto social, né? Impacto social. Acho que para quem não sabe, vale a pena dizer que alguns materiais disponibilizados na rede, eles, mesmo não sendo pagos pelo consumidor final, eles geram renda. Então, vamos dar como exemplo o professor youtuber. Então, eu disponibilizo uma videoaula minha, de forma completamente gratuita, mas a partir de um número de visitas nesse meu vídeo, eu também recebo pelos anúncios que o YouTube faz em cima daquele vídeo. É isso mesmo, David? Confirma para mim. Você tem essa possibilidade de monetização em cima de propaganda, né, que é o mais comum, mas hoje em dia tem crescido muito uma monetização que eles falam em cima de audiência. Então, por exemplo, saindo um pouco até do contexto sala de aula, mas um professor que dá uma aula muito boa, por exemplo, de mecânica, pensei rapidamente nesse exemplo, ele pode, o que tem acontecido, né? Um professor que dá uma aula muito boa de mecânica, de repente abre um canal no YouTube, todo mundo começa a assistir, não sei o que, ele cria uma audiência.
essa audiência ela tem um valor para um determinado grupo de pessoas. Então, ele consegue vender ali serviços secundários aquilo. Então, ele pode receber desde um patrocínio de alguma empresa da indústria automobilística ou de qualquer outra coisa, como também ele pode, sei lá, associar aquilo a algum produto que ele pode realmente vender. Então, ele tem as aulas gratuitas, mas ele pode dar um curso presencial e aquilo, a audiência do... Geralmente, assim, quando... O que acontece? Quando você cria uma relação ali de empatia com o seu público, quando você cria a sua audiência, elas tendem a consumir mais aquilo que você faz. Então, você pode ter a sua aula gratuita e o dia que você fizer um curso ou alguma coisa online ou presencial que for pago, aquelas pessoas vão acabar buscando ali você que é a referência naquele assunto para elas, Sim. né? É quase um professor blogueiro. Exato. Tem até uma frente, assim, um grupo de pessoas hoje em dia, esse pessoal mais do empreendedorismo, que aí não tem nada a ver com a educação, aliás, tem muito a ver com a educação, mas você vê pessoas que não são do mercado de educação usando desse poder das tecnologias educacionais. Então, se fala muito em criar braços educacionais dos seus negócios. Então, por exemplo, você, Bárbara, tem Pet shop. um pet shop, é um bom exemplo. E aí, de repente, você tem o seu pet shop lá e você é mais um pet shop entre 300 pet shops na sua cidade ou no seu estado. E aí você começa a produzir conteúdo para a internet. Agora, supondo que você cria um curso, isso é inclusive um exemplo real. Biscoito orgânico para gatos. Como fazer biscoito orgânicos para gato? Como pentear o seu cachorro. Você faz um curso disso, você faz uma formação, você faz um material educativo e publica na internet. Se você vai estar criando uma audiência que vai começar a se interessar por aquilo e vai começar a comprar o seu produto. Então, essa é a ideia do braço educativo. Aonde eu vejo o trabalho ali do pessoal de educação, né? Então, quem produz esse material educativo tem que ser alguém que... Para ele ficar bom, tem que ser alguém que entenda de ensino e que entenda de educação, Sim, né? Da experiência da aprendizagem. Isso. Então, né? se eu tenho um pet shop e quero criar um curso, por exemplo, e vendo lá no meu pet shop biscoito orgânico para cachorro, eu posso criar um curso disso, como fazer biscoito, que é um exemplo real, inclusive, que... Você fez para Ava e para o Simba. Eu sei que o cara que fez isso ganhou muito dinheiro. E eu posso contratar um professor ou alguém da área de educação, então aí a oportunidade aberta para os professores, designers instrucionais, para ir lá e fazer o meu curso. Se isso ficar muito bom, eu posso, ao invés de fazer propaganda na internet, eu posso disponibilizar esse vídeo no YouTube. Você vê muito isso, como criar, dicas de como criar o seu gato e não sei o quê. Mas você tem esse caráter educativo desse material que está ensinando, está ajudando as pessoas. Mas ao mesmo tempo está ali promovendo uma marca e criando um produto. E às vezes, como no caso do biscoito para cachorro, você pode vender isso mesmo como um produto. Sim. E ganhar dinheiro, né? Nesse modelo que você está falando, então, existem possibilidades, tanto para quem atua dentro das instituições escolares. Então, ele pode ser lá o que a gente brincou, o blogueiro, né, o professor blogueiro. Ele pode promover tanto produtos externos como coisas dele mesmo. Ele pode promover um curso que ele queira dar, ou ele pode promover um livro que ele tenha escrito, um material didático que ele tenha feito. Ou quando eu estou fora da instituição escolar, ou seja, quando eu não sou um professor de sala de aula, eu posso também trabalhar dando consultoria para a criação e elaboração de materiais didáticos, de conteúdos educacionais, ou de uma linha de experiência de aprendizagem. Eu crio uma experiência de aprendizagem para aquele curso, vendo isso como uma consultoria minha. Isso é uma possibilidade forte de atuação também que você enxerga. Sim, não, perfeito. Eu acho que é isso mesmo. Você tem ali... por isso que eu falo que você tem uma parte do trabalho do professor que hoje está muito valorizada no contexto do digital, que é criar mesmo essa experiência de aprendizagem, fazer um conteúdo de qualidade para você conseguir... Aí a gente pode até pensar só do ponto de vista financeiro e do mercado mesmo.
O mercado, quanto melhor for o seu produto ali, mais empatia o cara que comprar o seu serviço vai conseguir Claro. criar com o público dele. Você, como especialista em educação, vai estar fazendo um trabalho super, assim, eu vejo digno e correto e bonito de estar fazendo realmente a pessoa aprender aquilo, e o cara que está vendendo aquele produto vai estar feliz também, que vai estar te pagando e vai estar aumentando as vendas dele, tanto do produto quanto ele vai conseguir aumentar indiretamente Sim. por se aproximar ali do público dele. Todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando. Você sabe que tem plataformas agora de cursos online que exploram muito esse modelo, né? Então, você tem, por exemplo, a Udemy, você tem o Hotmart, você Sim. tem outras plataformas de curso, que você tem lá curso desde como aprender a tocar um violão até como consertar uma máquina de lavar. Só que o que acontece? Quem produz esses cursos é o especialista naquilo, é o cara que conserta a máquina de lavar. Então você imagina o que acontece. Ele não tem necessariamente a competência para desenvolver uma experiência de aprendizagem legal. Exatamente, exatamente. Aí eu fico pensando que falta essa ligação. Aliás, já tem alguns professores, alguns designers instrucionais, tem gente que está enxergando esse mercado e está indo atrás e está oferecendo esse tipo de serviço. Mas ainda não existe, eu acho que ainda é uma coisa meio embrionária. Então, quando isso for feito, eu acho que a gente vai criar experiências de aprendizagem fantásticas, assim, tipo, eu digo, quando o cara que criou o curso lá da Udemy de como consertar a máquina de lavar tiver um apoio de alguém que entenda de técnicas de ensino, de definição de objetivos educacionais, que vai saber dividir o conteúdo ali do menos complexo para o mais complexo, que vai fazer uma videoaula ali que a mensagem vai estar sendo realmente passada e tal, aí eu acho que a gente vai chegar num modelo de ensino ali para a pessoa que está comprando aquele serviço muito bom e vai ter muita mão de obra, muito trabalho para professor. Você concorda, Elaine? Você, da sua experiência de designer instrucional, conheço você na sua carreira, sei que você trabalha bastante transformando meros conteúdos, conteúdo bruto, e lapidando esses conteúdos para que eles virem experiências de aprendizagem significativas. Espero que os professores que preparem esses meros conteúdos não estejam escutando o podcast. Meros conteúdos. Eu não estou dizendo de professores, eu estou dizendo quando vem Vamos lá, eu estou dizendo quando vem um profissional de outra área, como o David falou do exemplo da máquina de lavar. Então, ele tem um conteúdo bruto. Não é um conteúdo que está lapidado da perspectiva educacional para entrar numa plataforma, para ser um curso, para ter uma trilha de aprendizagem. A gente sabe que o trabalho do educador nesse sentido, apesar de ser pouco valorizado socialmente, é muito importante, Sim, né? Claro. Então, não é que porque eu falo português, por exemplo, que eu sou professora de português. A gente sabe que, aliás, essa premissa está bem bagunçada no Brasil. Então, quer dizer, o técnico que quer dar uma aula sobre algo técnico, ele pode saber desse conteúdo, então ele tem conteúdo bruto, mas ele não tem essa competência de lapidar, de fazer ele virar, se transformar em uma experiência de aprendizagem. A gente ensina, aliás, o técnico tende... As pessoas acham que ensinar é uma coisa que qualquer um pode fazer, porque a gente, em geral, tende a ensinar da forma que a gente aprendeu. Então, você aprendeu a fazer de um jeito, você vai lá e ensina do mesmo jeito e acha que isso é uma técnica. A gente se baseia nas próprias experiências de aprendizagem. Exato. Por isso que se reproduz tanto os modelos antigos de educação, né? E a gente sabe que não funciona assim. Isso, né? Porque, por exemplo, tá lá a pessoa, a gente também está se distanciando um pouco, né? Assim, falando, tem aquele ensino que a gente está pensando escolar, né? Ou de conteúdo para o Enem, para alguma coisa realmente educacional, e tem tudo da vida, né? Eu tenho um gato, como que eu posso escovar meu gato de uma forma efetiva, né? Como que eu posso consertar minha máquina de lavar, né? Eu queria saber como escovar um gato de uma forma efetiva. Depois você conta pra gente. Eu tenho 2 gatos e eu faço... Só pra contar que todo mundo aqui é gateiro cachorreiro. Mas, por exemplo, né, quando a gente pensa nisso, né? Dela, né, no caso. Então, a pessoa, ela é técnica de
de conserto, ela conserta a máquina de lavar, ela é muito boa profissional disso e faz muito bem esse trabalho. Mas não significa que na hora de passar esse conteúdo, né, tudo isso que ela sabe, na hora de passar isso para outra pessoa, de transmitir isso, ela sabe fazer da melhor forma, né? Essa é a expertise do educador, né? Desse profissional que a gente está falando, que é o educador, é o design instrucional, o professor. Então, ele vai pegar aquele conteúdo técnico, né? De como fazer, né, os tipos de máquina de lavar, os tipos de botão, os tipos de, sei lá, qualquer entrada, né? Sei lá. E como fazer que isso seja transmitido de uma forma que realmente gere a aprendizagem, né? Que agregue algum conteúdo, né? É aquele exemplo de aprender a dirigir, né? Quando a gente aprende a dirigir com algumas pessoas que gritam com a gente, não é porque a pessoa sabe dirigir, que ela tem paciência, tem o know-how de como ensinar a gente a dirigir, é por isso que a gente vai para as autoescolas, né? Porque a gente está falando muito de experiência, né, de aprendizagem, e isso é uma coisa muito particular, né? Cada um vai ter uma experiência, né, de aprendizagem baseada em muitos fatores, né? Mas um desses fatores é essa variável do professor, né? Da pessoa que está transmitindo aquele conteúdo e como que ele está transmitindo, né? Assim, será que ele está tendo uma didática, né, que realmente tá valendo, né? Sim, como que eu promovo a construção da aprendizagem, construção do conhecimento, né? Isso, então acho que essa é a expertise desse profissional que a gente está falando, né? E é o do organizar o conteúdo, do ver como que pode ser explorado, né? Como que depois ele vai ser cobrado ou não, né? Então, e é verdade, eu também concordo, né, que tem uma demanda muito grande e um mercado muito bom para isso, porque eu acho que é isso, né? As pessoas têm o seu conhecimento lá, técnico, e quer muitas vezes, né, compartilhar, mas não necessariamente essa pessoa tá apta para fazer isso da melhor forma. E aí entra esse profissional que a gente está falando, né, do design instrucional, de educador. Legal. E acho que é uma carreira que tende cada vez a aumentar mais, né? A gente está só no comecinho desse novo mercado se formando, então a tendência é ampliar bastante, né? Não, tem bastante coisa para acontecer. Acho que quem é mais entusiasta e quem é mais, eles chamam de early adopters de tecnologias, que são as pessoas que se interessam pelas tecnologias desde muito cedo, mesmo sem saber se elas vão funcionar. Então tem muita coisa chegando e eu fico muito empolgado pensando no que tem por vir aí. Sim. Pessoal, acho que a gente falou tanto de criação de conteúdo, de autoria, que esse poderia ser o próximo tema do nosso podcast. O que vocês acham? Eu acho que surgiu um monte de tema aqui, a gente pode... Tem bastante coisa pra gente falar. Bom, a gente vai tentar manter uma sequência aí uma frequência desses podcasts e a gente vai pensando nos temas. Eu concordo, acho que é legal também, a gente tem várias ideias, mas aí você que está ouvindo, que pensou em alguma coisa também, entre em contato com a gente para dar a sua opinião do que achou, dar dica de tema, a gente está aberto a isso. Pode mandar pra gente, que a gente vai estar gravando aí. Legal, pessoal. Então aqui abaixo a gente vai deixar alguns dos links que a gente usou hoje como referência, as plataformas que o David citou lá no comecinho. E aí a gente deixa... Né? O David ele falou várias estrangeiras, mas tem muito mais. Aqui no Brasil tem várias em português. Sim, vamos deixar algumas dessas referências e quem sabe com a interação do pessoal a gente descobre quais vão ser os nossos próximos temas e se aprofunda em um deles no nosso próximo episódio. Não deixa de ouvir e se você gostou, compartilha. A gente quer fazer um conteúdo bacana aí. Conta pra gente, manda o feedback de vocês. Isso aí, pessoal. Pra mim foi um prazer participar hoje com a Bárbara e o David e é muito legal estar tendo esse contato com vocês. Espero participar mais vezes. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau.